Olá, tudo bem com você? Está iniciando o 6º episódio de Fatos Curiosos sobre a História do Brasil e hoje eu trarei como tema a escravidão no Brasil. Falarei sobre a escravidão e sobre alguns escravos que viraram lenda. Eu sou Jades Daniel, professor de História, e está iniciando Fatos Curiosos sobre a História do Brasil, hoje com o tema Escravidão no Brasil. Se você quer gravar também o seu podcast e ser ouvido nas principais plataformas de áudio do planeta, eu indico a ferramenta da Anchor, A-N-C-H-O-R, Anchor. Essa ferramenta vai te permitir que você produza o seu podcast de forma profissional, totalmente gratuita, inclusive tem aplicativos para Android e iPhone. Anchor é a plataforma que eu indico. Os portugueses iniciaram a escravidão de negros ainda no século XV, quando conquistaram a costa africana. Trocavam armas, pólvora, tecido, espelhos, aguardente e fumo com os chefes tribais por escravos. Graças a um bom trabalho dos africanos na produção de cana-de-açúcar em São Tomé e na Ilha da Madeira, e outras colônias portuguesas, os senhores de engenho do Brasil exigiram a vinda de escravos negros para suas fazendas. Não existem números confiáveis sobre a quantidade de negros que entraram no Brasil como escravos. Os primeiros navios negreiros foram trazidos pelos portugueses e o primeiro deles foi o Martim Afonso de Souza, em 1532. A contabilidade oficial estima que entre essa data de 1850 chegaram cerca de 5 milhões de escravos negros no Brasil. Mas alguns historiadores calculam que pode ter sido o dobro. Milhares de escravos morreram nos navios negreiros, que foram apelidados de tumbeiros por causa disso. Eles vieram para executar todas as tarefas possíveis, dos trabalhos domésticos aos agrícolas, dos serviços leves aos pesados. Hoje, graças a uns poucos registros históricos e à herança cultural deixada aos nossos descendentes, é possível dividir os negros brasileiros como originários de 3 grandes grupos: os da região atual do Sudão, em que os iorubás, também chamados nagus, predominaram, e os que vieram das tribos do norte, da Nigéria, a maioria muçulmanos de hábitos refinados, chamados no Brasil de malês. E, por fim, o grupo dos bantus, capturados nas colônias portuguesas de Angola e Moçambique. Quando chegaram ao Brasil, os africanos eram chamados de peça e vendidos em leilões públicos, como uma boa mercadoria. Eles lustravam os dentes, raspavam seus cabelos, aplicavam óleo em seu corpo para esconder doenças e dar brilho à pele, além de os engordarem para garantir um bom preço. Afinal, o preço mudava segundo o sexo e a idade, mas também de acordo com a condição física. As vendas ainda podiam ser feitas direto ao fazendeiro, por encomenda ou com preço previamente combinado. Os escravos valiam mais quando eram homens e adultos. Um escravo era considerado adulto quando tinha entre 12 e 30 anos. Eles trabalhavam em média 6 horas, das 6 horas da manhã a 10 da noite, sobre uma carga bem pesada e muitas vezes que não resistiam, quase sem descanso, né? E amadureciam muito rápido. Com 35 anos já tinham cabelos brancos e a boca desdentada. Os cativos recebiam, uma vez por dia, apenas um ralo de feijão em muitos casos. Para enriquecer um pouco esse caldo, eles aproveitaram as partes do porco que os senhores desprezavam, como língua, rabo, pés e orelha, e dizem que foi assim que surgiu a feijoada no Brasil. Os escravos eram marcados nas coxas, nos braços, nos peitos e algumas vezes na face, com as iniciais do seu senhor,
paraísos, os senhores usavam ferro em brasa. O instrumento de castigo mais conhecido foi o pelourinho, símbolo do poder. Cada fazenda e cada cidade possuía uma coluna dessas. A gente encontra várias dessas ainda hoje pelo Brasil. O escravo era amarrado pelas mãos e pelos pés e castigado publicamente para servir de exemplo. Os escravos popularizaram o leite de coco, o azeite de dendê, a pimenta malagueta, o feijão preto e o quiabo. E por volta de 1750, escravas foram para as ruas do Rio de Janeiro e de Salvador vender comidas nos tabuleiros. E dessa maneira a gente tem um enriquecimento cultural existente até hoje. Frequentemente, os senhores de escravos e donos de minas se apaixonavam pelas escravas mais belas. Então, eles faziam questão de vesti-las com roupas caras e presenteá-las com muitas joias. Em 20 de fevereiro de 1696, o governo de Portugal proibiu que as escravas usassem vestido de seda, veludo ou cambraia. E também não poderiam portar peças de ouro. A ordem não foi muito bem respeitada. Cada senhor de engenho tinha autorização para importar 120 escravos por ano da África. E que havia uma lei que dizia que o número máximo de chibatadas que um escravo podia levar era 50 por dia. Mas muito disso não era respeitado. E o escravo de ganho era um tipo de escravo que tinha permissão de vender ou prestar serviço na rua. Em troca, ele deveria dar uma porcentagem do ganho ao seu dono. O local mais famoso de punição de escravos era o chamado pelourinho. O pelourinho, que hoje atrai tantos pela beleza arquitetônica e até citado em algumas músicas, foi muito tempo um local de castigo e de cruéis humilhações públicas. No século XVI, a Praça Municipal da cidade de Salvador recebeu o primeiro pelourinho brasileiro. De lá foi transferido para o Terreiro de Jesus e logo depois para o Mosteiro de São Bento, por causa dos protestos jesuítas. Segundo eles, os gritos dos açoitados perturbavam as missas e cerimônias religiosas do templo. Em 1807, foi finalmente instalado no Largo do Pelourinho, onde permaneceu até que se extinguiu esse tipo de punição, 30 anos depois. Os pelourinhos brasileiros não eram destinados apenas aos escravos, mas a qualquer infrator da lei. Construídos de madeira ou pedra, eram considerados símbolos da autoridade e justiça. Sua importância pode ser medida por um exemplo, quando se dizia que uma povoação tinha levantado o pelourinho. Significava que havia subido a categoria da vila. Antes que eu me esqueça, se você gosta desse tipo de conteúdo, ou sabe de alguém que gosta de história e de curiosidade sobre a história, você pode, além de ouvir, curtir e compartilhar. Você também pode me encontrar nas redes sociais, no Facebook, Jades Daniel, ou no Instagram, de mesmo nome, Jades Daniel. Te aguardo. Dê a sua sugestão sobre os próximos episódios. Dessa forma você vai estar incentivando a que eu produza sempre e cada vez mais novos podcasts com novos assuntos. Um abraço. Como o número de mortes entre os escravos era maior que o do nascimento, havia necessidade de entradas constantes de escravos no país, além das péssimas condições de vida às quais eles estavam submetidos. A importação dos homens era muito maior do que a das mulheres. Acontece que depois de ter abolido o tráfico de escravos para suas colônias, em 1806 até 1807, e depois de ter abolido a escravidão nelas, em 1873, a Inglaterra passou a combater o tráfico negreiro em outras partes do mundo. Até porque sua produção, que utilizava mão de obra remunerada, não conseguia competir em preço com a produção de países onde a mão de obra escrava ainda existia.
As pressões inglesas sobre o Brasil, grande importador de escravos, se fizeram sentir desde antes de nossa independência. No entanto, o governo brasileiro, controlado pelos ricos proprietários escravocratas, não queria levá-las a sério. Então os ingleses tornaram-se cada vez mais ativos no ataque aos navios negreiros. O Brasil, apesar de humilhado, não tinha condições de enfrentar a maior potência econômica e militar do mundo. E após anos em que as relações com a Inglaterra beiraram o conflito aberto, acabou por ceder. E daí nós tivemos, antes mesmo da abolição da escravatura, algumas leis, como em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que aboliu o tráfico de escravos para o Brasil. Mas eles continuaram sendo trazidos clandestinamente, que é o caso do tráfico negreiro. Em 1871, a Lei do Ventre Livre foi, de certa forma, colocada assinada. Ela prometia libertar os escravos de mulheres escravas, nascidos a partir de 28 de setembro. Na verdade, as crianças ficavam sob o poder dos senhores. Ao completar 8 anos, eles decidiam se manteriam como escravas até os 21, ou se recebiam uma indenização do Estado para sua libertação. Em 1885, outra lei entra em vigor, que é a Lei do Sexagenário, também conhecida como Lei Saraiva-Cotegipe. Ela libertava os escravos com mais de 60 anos de idade, que raramente alcançavam, né? Mesmo assim, a lei ainda determinava que os escravos deveriam trabalhar gratuitamente por mais 3 anos para o seu proprietário. Os principais nomes da campanha abolicionista que nós temos no Brasil foram Castro Alves, que era um poeta, o Tobias Barreto, um intelectual, José do Patrocínio, um jornalista, e Joaquim Nabuco, que era um político. Mas a lei que realmente coloca e entra em vigor, né, que dá o fim à abolição da escravatura, é a Lei Áurea. Né? Em 1887, um ano antes da Lei Áurea ser assinada, o Brasil tinha 723.419 escravos. Quando a princesa Isabel, filha do Dom Pedro II, acabou com o cativeiro, os próprios escravos já tinham se libertado por si mesmos, sem esperar a abolição ser oficializada. Eles fugiam em massa. O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. E entre a segunda metade do século XVI e 1850, ano que o comércio de escravos teve fim, mais de 3 milhões e 600 milhões de escravos africanos foram capturados e trazidos para o Brasil. Era tanta gente que até o século XVIII, 80% da população brasileira era negra. E trabalho era sinônimo de escravidão. A Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel, a retentora, em 1841 até 1921, né, que ela viveu, no dia 13 de maio de 1888, depois de aprovada no Senado com apenas um voto contra. Na Câmara, apresentando em 7 de maio de 1888, o projeto de abolição obteve de 92 votos, 83 a favor. É a lei mais concisa que o país já teve. Artigo 1º diz assim: é declarada extinta a escravidão no Brasil. O artigo 2º revoga-se as disposições em contrário. Um ano depois do fim da escravidão, Rui Barbosa disse que queria acabar com o nosso passado negro e queimou todos os documentos sobre escravidão que encontrou. Existem pós e contras com relação a essa conduta da escravidão. Em 1823, Dom Pedro I escreveu uma carta defendendo o fim da escravidão no Brasil, o qual só ocorreria 65 anos depois com a Lei Áurea. E ele escreveu assim: ninguém ignora que o cancro que rói o Brasil é a escravatura, e é mister extingui-la. Escreveu ele. Foram publicados textos do imperador na imprensa da época, sempre assinados com pseudônimo como Piolho Viajante. Em uma carta de 22 de fevereiro de 1888, 3 meses antes da abolição, a condessa de Barral, tratando a princesa Isabel de queridíssima, ensina-lhe que é tolice gastar dinheiro para a libertação dos escravos. Baiana culta, a condessa Luísa Margarida Portugal de Barros era dama de honra da imperatriz Teresa Cristina, preceptora das princesas imperiais e amante de Dom Pedro II.
É claro que não podemos deixar de lado alguns fatos curiosos sobre esse tema, mas principalmente sobre alguns escravos que viraram lenda. Como é o caso de Chico Rei. Galanga, monarca guerreiro e sumo sacerdote do deus pagão Zambi Apungo, foi capturado no Congo por mercadores portugueses. Durante a viagem, sua mulher, a rainha de Jalô, e sua filha, a princesa Itulo, foram jogadas no mar pelos marujos para aplacar a fúria dos deuses da tempestade, que quase afundou o navio negreiro Madalena. Vendido como escravo ao lado de Muzinga, Galanga desembarcou no Rio de Janeiro, foi levado para Ouro Preto em 1740 e recebeu o nome de Chico Rei. Dizem que ele viveu de 1709 até 1781. Depois de servir por 5 anos ao Major Augusto de Andrade, ele comprou a sua carta de alforria, libertou o filho e ainda adquiriu a mina Encardideira, supostamente esgotada. Acontece que Chico Rei encontrou ouro nela. Com o dinheiro comprou a liberdade de 400 escravos, que eram integrantes de sua corte na África, e se transformou num homem rico e respeitado. Mandou construir a igreja de Santa Ifigênia para ser frequentada pelos africanos. A mina foi descoberta em 1947 nos fundos de uma casa da periferia de Ouro Preto e hoje está aberta à visitação. Uma outra escrava que também se tornou lenda é a Chica da Silva. Logo chegou ao Arraial do Tijuco, atual Diamantina, Minas Gerais, em 1753, o contratador de diamantes João Fernandes, um dos homens mais ricos e influentes da época, comprou a mulata Chica da Silva de um médico português por 800 réis, o triplo do que valia um bom escravo na época. Poucos meses depois, João Fernandes e Chica viraram amantes. Ele lhe concedeu alforria, pôs propriedades em seu nome, deu-lhe escravos e incentivou sua alfabetização. Fernandes realizava todos os desejos dela, dizem. Chegou a construir um lago para que ela passeasse de barco. Sempre cheia de joias, Chica andava em liteira, carregada por 4 escravos e acompanhada por 12 mucambas, escravas, moças, escolhidas para o serviço caseiro ou para acompanhar pessoas da família. Preocupada com o poder e a influência de João Fernandes, a coroa portuguesa chamou e não deixou que retornasse ao Brasil. Ele pagou uma multa gigantesca, mas sua fortuna pouco se alterou por causa disso. Chica da Silva permaneceu por aqui, também numa situação bem confortável. Uma outra escrava, bem lembrada, em suas lendas, é Anastácia. Ninguém sabe se ela realmente existiu, ou se foi apenas um mito. Mas o fato é que a imagem da escrava Anastácia é cultuada por uma legião de fiéis. No século XIX, o exportador francês Etienne Victor Arago desenhou uma ex-princesa de origem banta com uma espécie de mordaça de folha de Flandes e uma corrente de ferro no pescoço. Dizia-se que Anastácia fora torturada por ter lutado pela liberdade, tendo se recusado a cumprir as ordens. Havia sido brutalmente ferida e tantos castigos a teriam purificado. Então, o que você achou desse podcast? Você tem gostado dos conteúdos, dos fatos curiosos sobre a história? Te aguardo no próximo, sempre aos domingos, à meia-noite.